Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho tecer aqui um comentário a respeito de 3 formas de se alcançar realizações com o auxílio da espiritualidade, né, com o auxílio da magia. E isso é feito estabelecendo uma relação com consciências espirituais. Falando assim para quem está de fora, né, desse cenário que abrange esse entendimento da espiritualidade e que a gente trata aqui nesse canal e em tantos outros como magia, pode parecer uma coisa assim um tanto Harry Potter. Mas o fato é que Harry Potter, na verdade, é inspirado nessa realidade espiritual e traz muitas mensagens subliminares, né? Apesar de ser uma obra de ficção, tem lá um certo embasamento em textos que trazem esse conhecimento e que é algo que remonta à antiguidade, né? E vem até os nossos dias. E muitos de nós têm práticas que são de caráter espiritual e que vêm de tempos remotos, né? Vêm desde a antiguidade e não sabem que essas práticas têm essa origem tão antiga. Quando a gente vai tentar estabelecer uma relação com uma consciência espiritual para alcançar alguma manifestação de algo que a gente deseja, alguma coisa que a gente quer mudar na nossa vida ou na vida de outra pessoa, um desses métodos é através de culto e adoração. Né? Então isso é feito, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, no caso da demonolatria, né? Onde o pessoal faz uma espécie de culto, uma espécie de adoração ali com aquelas entidades com as quais elas lidam para alcançar as suas realizações. Isso faz com que a pessoa, de certa forma, crie um vínculo com essas entidades, né? E esse vínculo é estabelecido quando se faz, por exemplo, oferendas, quando se oferta alguma coisa a essa consciência, né? Isso é uma forma de, digamos, selar um pacto. E apesar de que tem gente que acha que não é bem assim, né? Que está só fazendo um agrado para o espírito, mas na verdade isso é uma forma de selar um pacto. E tanto que isso era proibido aos judeus, né? Eles eram proibidos de oferecer qualquer coisa ou de participar de qualquer tipo de culto onde algo fosse oferecido a outros deuses, né? Eles eram proibidos disso. Então, a outra forma seria através da coação, ou seja, você vai forçar o espírito a fazer o que você quer. E isso é o que a gente vê na clavícula de Salomão, né? Que é aquele método de magia, né? De um sistema de magia que tem ali todo um sincretismo de magia greco-egípcia, talvez até mais antiga, talvez tenha alguma coisa ali que pode ter vindo da Suméria e ter sua relação também com a Mesopotâmia, né? Com a Babilônia. Então a gente vê nesse sistema ali um sincretismo de magia greco-egípcia que utiliza-se de ferramentas, de astrologia, para poder confeccionar, conforme a tradição ali, seguindo uma série de orientações ali, um certo número de ferramentas que são utilizadas nessa ritualística. E a gente vê que no sistema salomônico, a forma que é ensinada, né, pelo menos ali na clavícula de Salomão, que foi traduzida por Samuel MacGregor Mathers, ele mostra ali uma série de orações que são conjurações para forçar os espíritos a fazerem o que o operador deseja. Então tem ameaças caso o espírito não aceite atender o seu pedido, então ele faz ali as suas ameaças, tem certas coisas que ele queima, né, para liberar um odor fétido, que é uma representação de uma manifestação relacionada a esse aspecto material, que é essa consciência representa como sendo uma essência que atua na esfera do plano material, né? Então existe ali ameaças em que o operador diz que vai lançar o nome dessa entidade diante da presença do Deus Criador do Universo, né? Porque o sistema salomônico ele é um sistema também que, dentro desse sincretismo, ele traz a sua conexão com o judaísmo e com o cristianismo, né? Na Idade Média ali inseriu-se também o cristianismo. Então você vai pegar muito da Kabbalah, né? Que é essa mística judaica, esse entendimento das escrituras e de todo aquele conteúdo que está oculto nos textos místicos, nos textos cabalísticos, que trazem toda uma bagagem de compreensão das escrituras judaicas e tem toda a sua tradição e que esclarece o ser humano
em como ele pode alcançar uma unicidade com Deus Criador do Universo, para que ele tenha, então, uma autoridade espiritual para comandar esses espíritos, né? Então, a ritualística ali proposta pelo sistema salomônico, ela traz essa ideia, né? Esse método para se conseguir alcançar estas realizações, forçando os espíritos a obedecerem ao operador. E outra forma que eu vejo que seria uma forma mais interessante no meu ponto de vista, né, deixando isso bem claro, que eu não estou aqui citando uma verdade absoluta, não estou determinando regra nenhuma, isso é algo que eu trago para mim, né, é um conceito que eu trago para mim, porque eu me baseio no que os textos trazem como lições, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de Bíblia, não gosto de cristianismo, esses métodos que têm essa relação com o judaísmo e o cristianismo, isso não me agrada, eu não sinto afinidade com isso. Mas, na verdade, o que eu pude compreender é que, desde tempos remotos, as populações, né, dos povos da antiguidade, elas tinham ali meios de se conectar com a espiritualidade e elas viam um auxílio que poderia ser alcançado através de um contato com os mortos. Então, assim, desde aquela religião que predominava ali na Grécia e na Roma Antiga, cultuavam-se os deuses do lar, e eram chamados lares, e eram cultuados sobre a lareira, né? Então, cada família tinha ali o seu panteão de deuses, que eram nada mais, nada menos que os ancestrais daquela família. Então, o filho cultuava e pedia proteção ao seu ancestral, que podia ser o seu pai já falecido, ou o seu avô, bisavô, né, os seus ancestrais ali daquela família. Então tinha-se essa ideia de que era possível obter auxílio dos mortos para auxiliar a gente na jornada, né, nessa vida material. Então esse estabelecimento desse laço, né, que se criava com esses espíritos ancestrais, tinha ali certas práticas que consistiam em fazer um banquete, né, em datas específicas, fazer assim um banquete de oferenda para esses espíritos, que é até bem parecido com o que a gente vê nas religiões de matriz africana, né? Então, assim, além desse culto aos ancestrais, né, ao longo do tempo tinham ali os deuses também, né? Era entendido que para cada questão da vida humana podia-se recorrer a uma determinada consciência que iria ajudar em determinadas questões bem específicas. Então tinha-se o deus da fertilidade, o deus da agricultura, o deus da guerra, né, o deus do amor. Então tinha Deus para tudo que o ser humano precisasse. Entretanto, a gente vê que na história ali do povo de Israel, eles se diferenciavam dos demais povos no sentido de que eles eram, digamos, faziam parte de um grupo muito específico que cultuava um único Deus, né? Que era o Deus mencionado pelo tetragrama divino, né? E, ao contrário das outras nações que faziam oferendas a esses outros deuses, a essas entidades, né, ou aos mortos, o povo de Israel fazia essas oferendas ao seu Deus, né, o Deus de seus ancestrais, não aos seus ancestrais, eles cultuavam o Deus de seus ancestrais, né? Tem uma grande diferença nisso daí. Então, assim, eles eram proibidos, porque faziam parte de uma aliança que foi estabelecida com os ancestrais desse Deus, os ancestrais deles com esse Deus. Então, que era Abraão, Isaac e Jacó, né? Abraham, Isaac e Jacó, que posteriormente foi renomeado como Israel, né? Então, assim, a diferença era essa, né? Então, eles tinham esse pacto. Então, por isso, eles eram obrigados a seguir esse pacto. Obrigados em que sentido? Eles eram forçados? Não. Mas eles sabiam, né? E muitas vezes acontecia ao longo da história, né, do povo acabar se enveredando por outros caminhos e acabar deixando essa obrigação que eles tinham com esse Deus. Porque um pacto que é estabelecido nada mais é do que um contrato entre partes. Esse contrato ele deve ser seguido, né? Tem as suas cláusulas. Então, quando o povo deixava de cumprir essas cláusulas, eles incorriam em uma série de penalidades. Mas essas penalidades tinham objetivos não de punir simplesmente, mas de mostrar ao povo, né, ao ser humano, que muitas vezes se entrega ali a certos aspectos tão inferiores do ego, né, como a arrogância, por exemplo, se entrega a cobiça, se entrega a tantas coisas que o desviam de um caminho que é correto e que é bom para ele. Então esse povo sofria essas penalidades para que
fossem abertos os seus olhos. Então, assim, eu vejo que essa terceira opção que eu vou mencionar aqui agora estabelece, assim como as outras, estabelece um pacto com uma consciência. Porém, essa terceira opção estabelece um pacto com o Deus Criador do Universo, que está acima de tudo. E que é entendido dentro da Kabbalah, né, que é essa mística judaica, como sendo o Criador de tudo e sendo que tudo está contido nele, né? Então, assim, não há nada fora dele. Por isso que se diz que ele é o único Deus, né? Tudo o que existe além disso é criatura, é criação e está contido no Criador. Então, eu vejo que pelos textos, né, apesar de, como eu disse, tem muita gente que não gosta disso, né, porque não tem afinidade por causa de questões religiosas, né, de muita corrupção, né, ao longo da história, corrupção que existe até hoje. Tudo que o ser humano se envolve, o ego está envolvido e é suscetível a haver corrupção, né, isso é algo relativamente normal, né. Se levar em consideração que nós temos essa natureza, né, também, né, como parte da nossa dualidade. Então, assim, para aqueles que não se afinizam com isso, podem entender não como uma forma de se utilizar dessa liturgia, dessa cosmogonia, por um viés religioso, né? Mas pode entender isso como um viés espiritual que está acima da religião e pode também compreender que, utilizando-se desse meio, né, ele deve buscar uma conexão com o doador da vida, o criador de toda a vida, né? Então, assim, a Kabbalah leva o indivíduo a buscar respostas e, consequentemente, nessas respostas, ele acaba encontrando sentido para a vida e acaba encontrando a ideia, né, de que ele deve melhorar a si mesmo, de que ele deve lapidar o seu ego, que é aquela ideia da alquimia, né, de quem busca alcançar a pedra filosofal. Então, ali, lapidando o seu ego, ele está se melhorando como indivíduo. E isso o coloca em um estado de correspondência com o seu Criador, que é esse Deus de um aspecto e de uma pureza tão elevada que ele busca e entende que deve buscar se assemelhar a esse Deus para alcançar essa correspondência, né, para estreitar essa unicidade que ele busca. E essa unicidade vai trazer, então, essa capacidade, né, de comandar essas consciências que foram criadas. Então, essa seria a terceira opção. E eu vejo nesses textos, né, que muitos não gostam de adotar, né, como parte litúrgica, né, por essas questões pessoais de repulsa religiosa. Você pode encarar esses textos como, se você quiser ver como mito, tudo bem. Né? Você pode entender que nos mitos, os mitos foram construídos para trazer lições às pessoas. Né? Se você entender que em épocas remotas, onde a maioria das pessoas não tinha como ler e escrever, não tinha como aprender isso, né? Somente quem tinha muitos recursos poderia alcançar uma educação em um nível que pudesse se utilizar e acessar, né, material literário escrito, ou fazer parte de ordens, né, onde ele seria ali ensinado por mestres. Então, assim, era necessário que houvessem textos, né, que muitas vezes trazem em sua forma rimas ou cânticos que traziam lições para as pessoas, né, que não tinham assim um acesso à educação em alto nível, né? Então, assim, você pode ver esses textos, entenda como mitos, então. E eu vejo nesses textos, né, que trazem ali esse conteúdo da tradição judaica, que muitas vezes é mencionado que os profetas, eles se dirigiam a Deus, né? Jesus mesmo ensina aquela oração do Pai Nosso, ensinando as pessoas a buscarem o Deus Criador do Universo, né? É a primeira frase da oração. Então você vai ver em todos os textos, você não vai ver ali nenhuma personalidade, nenhum personagem, né, das histórias bíblicas. Você não vai ver esses personagens buscando se aliar ou fazer algum tipo de conexão com entidades ou anjos, né? Os que tentaram fazer isso acabaram se dando mal. Então você vai ver que eles buscam fazer conexão com o Deus Criador do Universo. E o Deus Criador do Universo, por sua vez, comanda, né, as hierarquias inferiores, não só anjos, mas todo tipo de espírito, né, tudo que é criado, mesmo entidades de polaridade negativa, a realizar aquilo que o operador busca, né?
Então, essa é uma forma que eu vejo muito interessante de se alcançar e que é ensinada às massas, né? Não dito com o termo magia, mas sim de algo como uma religião, né? As religiões ensinam, trazem esses conhecimentos, apesar de terem ali também os seus dogmas, né? Então, assim, é uma forma que funciona. Muita gente consegue alcançar porque ela tem um segredo. E esse segredo é ter autenticidade, é ter um sentimento que vai vibrar em correspondência para se conectar a esse Deus Criador do Universo, que é de uma grande pureza, e esse sentimento também sendo de uma grande pureza, de altruísmo, né, de sentimentos elevados, de natureza elevada, então geralmente se consegue alcançar essas realizações. Então eu deixo para reflexão de você aqui, que tem ali uma certa repulsa, né, com relação a esses textos, a essas liturgias, né, do sistema salomônico, ou mesmo liturgias que você entenda como religiosas, né, cristãs ou judaicas, que você passe a observar isso sob outro viés. Né? Você vai acabar descobrindo coisas que estavam ali ocultas e que você ainda não tinha percebido. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.